Olá, tudo bem com você? Nós vamos começar a aula demonstrativa do Síndico 10X. Nós vamos começar, e eu quero mostrar na tela para vocês, um pouquinho da nossa história, a história da Prevent Engenharia, um pouquinho dos nossos novos produtos que nós estamos lançando e também essa história nos fez elaborar o programa Síndico 10X que nós estamos iniciando hoje. Aí na tela, a Prevent Engenharia atua no mercado de condomínios há 18 anos. Nossos principais serviços são recebimentos de condomínios ou obras, perícias envolvendo garantias de obras, laudos de vistorias, de inspeção predial e também laudos cautelares. Auxílio na contratação e gerenciamento de obras, auxílio técnico na liberação de obras nas unidades privativas e investigações de responsabilidades para temas diversos, vizinhos, condomínio. Essa história nos fez acumular uma larga experiência no mercado de condomínios, na chamada engenharia condominial. A gente vai mostrar para vocês o nosso método de atendimento. Isso é particular da nossa empresa, a gente foca nessa situação, nesse tipo de atendimento. Na tela, a nossa trajetória, trabalho a trabalho, nos propiciaram aprimorar o nosso conhecimento teórico, onde pudemos criar um método único e personalizado de atendimento, através da modelagem de relatórios e produtos específicos para a solução dos principais problemas dos condomínios. Então, gente, essa experiência, atendimento, nos fez moldar uma série de produtos visando atender você, síndico, visando atender o seu condomínio. A gente vai exemplificar isso um pouquinho. Todo o nosso atendimento é feito de maneira estratégica, personalizado e visando identificar exatamente a necessidade de cada cliente. Para você ter uma ideia, a gente elaborou em 2017 e já estamos no mercado com algumas obras, vários projetos em curso, o Doutor Impermeabiliza e o Doutor Restaura a Fachada. Vieram do segmento das perícias, análise de causas, principalmente, testes, ensaios, fundamentações. É uma situação que nós percebemos que o mercado não tem, né? O mercado vai direto ali, né? A gente até brinca nos nossos slides, né? O mercado vai direto na farmácia, né? Vai direto ali na lista, vai no site e contrata, né? Ou pelo menos faz as cotações com as empresas de uma forma direta. A nossa consultoria, ela visa primeiro fazer o diagnóstico das causas do problema, elaborar um escopo técnico para cada problema, para cada tipo de cliente, com características diferentes, com as suas particularidades. Às vezes tem manta, às vezes não tem manta, às vezes tem sistema na fachada de revestimentos em cerâmica, outras vezes são texturas, pinturas. Então cada cliente tem a sua particularidade. Então essa escola, os doutores, né, que a gente apelidou aqui dentro da Prevent, ela vem da perícia, com análise. A gente trouxe isso de uma forma para que todo o público de condomínios possa ter acesso a essa ferramenta antes de efetuar a compra, né? A aquisição ou efetuar, na verdade, o processo de cotação dos serviços. A gente responde na consultoria a respeito de dúvidas se você vai colocar manta ou injeção, como eu mencionei. Cada caso é analisado. Se você tem dificuldade de interpretar os orçamentos, é uma ferramenta muito importante, é um produto muito específico, porque a gente inverte o processo. Primeiro analisa, primeiro especifica e aí a gente devolve ao mercado, né, para que você entre com o seu plano de cotação, o programa. Então as empresas têm que orçar esse programa que facilita a equalização do trabalho de cotação do grupo gestor. E também, como vem de perícias, nós também fazemos um diagnóstico mais elaborado dos processos de garantias envolvidos, ok? Seja da pintura lá, da fachada original da construtora, seja de outros processos renovatórios, né, da sua fachada, por exemplo, e a gente vai fazer a análise do processo de garantia. Como eu disse, são uma série de produtos e mais um deles é o Condoprev. O Condoprev é o plano de saúde do seu condomínio. Por quê? Nós fazemos o cadastramento, o plano de manutenção e o gerenciamento. Controla-se nesse programa os prazos de garantia, também muito importante,
o processo das reformas internas das unidades privativas, né? A famosa norma 16.280, e o controle de empresas prestadores de serviço. Aqui também, né, quando a gente fala, a ferramenta é de controle. E você pode controlar prazos de garantia da construtora, algum evento que a construtora está refazendo, então a entrada de funcionários, o que está sendo feito, fotos do que está sendo feito, registros diários daquela situação podem ser evidenciados no Condopre. A gente também percebeu, né, uma grande discussão de mercado, assembleias, uma série de situações, a gente percebeu que as obras, né, são as discussões, as assembleias mais acaloradas. Então, né, a gente tem um slogan aí, quem disse que obra é sinônimo de problema. O Virtual Obras veio para suprir essa necessidade e é um registro diário de obras que foi programado para resguardar a sua responsabilidade e os direitos do condomínio, controlando os serviços e os prazos de garantias desses serviços. Se desejar, você pode ainda contar com a assessoria da Prevent a qualquer momento ou no curso da sua obra. Pois bem, feitas as apresentações, para quem não me conhecia ou não conhecia parte dos nossos serviços e produtos, qual é o nosso propósito na plataforma, no programa Síndico 10X? Mitigar as suas responsabilidades e auxiliá-lo no processo de manutenção de seu condomínio, evitando perdas e diminuindo falhas, prevenindo acidentes e tragédias, gerando a valorização de seu trabalho e de seu condomínio. Então, foi pensado em você, ok? O fator de origem, né? Como eu disse para você, o programa foi focado em você, síndico, em você, administradora. Nós verificamos que em grande parte dos nossos atendimentos, o agente causador de problemas é a falta da informação do síndico. Eu vou explicar para vocês por quê. Coloquei aí na tela alguns exemplos, muito contido, muito simples, né? É o nosso primeiro contato, e eu não quero ser aqui massivo. Por exemplo, no manual do síndico, provavelmente está escrito lá que você não pode lavar as garagens do seu condomínio. Outra coisa, no manual do proprietário, né? Então, na verdade, você tem, nos condomínios mais recentes, aí de uns 15 anos para cá, isso já foi mais difundido pelas construtoras, ela entrega um manual do proprietário, aquele da unidade, e um manual do síndico, ou das áreas comuns, que fica, né, para o síndico lá, nas áreas comuns do prédio. Então, nesse manual do proprietário, vai estar escrito lá, bem provavelmente, de que o morador não pode lavar a cozinha, ou às vezes até parte do banheiro. Às vezes é só o box do chuveiro que é impermeabilizado, ou tem uma peça ali de fibra, um painel de fibra, para fazer a coleta da água do banho, né? Então, assim, aí eu vou entrar um pouquinho nas particularidades, né? Por quê? Eu queria mostrar para vocês a figura do incorporador. E o incorporador, ele pensa com a parte mais sensível do corpo. É o bolso. Isso eu fui aprender, porque eu, como engenheiro, não acreditava que não podia lavar uma cozinha, que não podia lavar, às vezes, até o banheiro. Então, para não ir no psicólogo, a gente foi estudar um pouquinho para aprender. Então, se o incorporador puder se recorrer a qualquer artifício da legislação para economizar, para ganhar mais, ele irá fazer. Preste muito bem atenção nisso. Ele irá fazer. No decorrer do curso, a gente vai mostrar para você, né? Hoje está muito pesado a primeira aula, né? A gente vai falar bastante do incorporador, depois os demais participantes das obras, o porquê e de que forma ele pode utilizar. Eu coloquei na tela aqui o exemplo das vagas de garagens travadas, né? Então, lá no Código de Obras, as vagas podem ser travadas sujeito ao uso do manobrista, ok? Vai estar grafado isso no projeto legal, que a gente chama o projeto que vai para aprovação das prefeituras. Então, essa vaga travada ela pode chegar até 3 veículos. Está no código, ok? Assim como está no código as dimensões mínimas das vagas de garagem, que o incorporador utiliza como dimensões máximas. Então, assim, ele vai se recorrer disso. E isso gera
muito problema, né, no pós-obra, ou seja, na entrega do condomínio. Quais são as assembleias que normalmente têm um maior público? Aquelas de sorteio de vagas, né? Todo mundo preocupado onde vai ficar, se vai ficar na coberta, se vai ficar na travada e por aí vai. E muitas vezes vocês utilizam né, de profissionais do mercado para fazer projetos de remanejamento para uma melhor acomodação, para um melhor uso ali das vagas de garagem no seu condomínio. Então, aqui na tela de novo o segundo exemplo, o incorporador irá solicitar ao arquiteto todo o potencial possível de construção. Eu vou te dar alguns exemplos aqui básicos, mas nós vamos voltar nas próximas aulas nesse tema. Você vai perceber, né? Eu vou voltar sempre muito no cenário da primeira assembleia, a gente vai ter muito conteúdo da primeira assembleia para a gente poder discorrer aqui. Por quê? O arquiteto, ele utiliza-se do Código de Obras do município. E muitas vezes, né, para não falar aqui sempre, ele torce, né, o terreno, todo o potencial construtivo vai até o limite. Porque é dinheiro, gente. Como eu disse, o incorporador quer usar tudo que ele puder usar. Se pode usar o outorga onerosa, ele já usou, e por aí vai. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho também do que é outorga onerosa, para quem ainda não ouviu o termo, não conhece muito. No terreno, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos supor um exemplo de um terreno de 1.000 metros quadrados. Vai estar lá, na prefeitura, um potencial construtivo, né? E também uma taxa de ocupação. Potencial construtivo, o coeficiente de aproveitamento do terreno, ele vai de 2 a 4. Né? Então ele pode construir 2 vezes a área do terreno, por exemplo. Então um terreno de 1.000, ele pode construir 2.000. Se é 2,5, 3 ou 4, por assim por diante, ele pode chegar até 4.000 metros quadrados. Então essa área, ela não fica fechada. É a área que ele pode construir como computável. E aí que tem alguns segredinhos, né? Por que que o terraço lá da varanda, da sala, o terraço às vezes, né, que muitas vezes as pessoas não conhecem como terraço, a área de serviço ela não tem a janela ali fechando. São terraços abertos, não computável do potencial construtivo. São artifícios de lei. Né? Isso pode, é defesa. E o construtor, né, o incorporador, ele se utiliza disso, por isso que a construtora não entrega com esses fechamentos, porque ela não vai ter o habite, ok? Então, no papel, ela trava o imóvel utilizando todo o potencial construtivo, ok? Voltando, né, nós iremos tratar, são aulas e aulas, a gente já tem aqui programado mais de 30 aulas e devemos espaçar um pouquinho mais elas, porque existem alguns temas que a gente precisa diluir para a gente não ficar com o tempo de aula muito pesado aí para os senhores. Então nós iremos tratar de toda a cadeia do setor da construção. Aonde eu quero chegar, né? Então, lá atrás, o incorporador vai escolher o terreno, ele vai escolher o público que ele quer vender, ele vai escolher o padrão daquele imóvel que ele quer fazer, se é popular, se é médio, se é de alto padrão, dependendo da região, ou dependendo do público que ele quer atingir. Às vezes o incorporador, a gente tem visto muito isso, ele tem implantado um bairro inteiro. Né? Ele muda a região com o padrão imobiliário que ele está implantando ali. Então tem muito estudo, né? Como eu disse, ele sempre vai olhar para o bolso dele. Então tem muito estudo para colocar. A gente vai passar também no nosso curso aqui na área de projetos. Então ele já escolheu o terreno, já sabe o que vai fazer, já sabe o público. Ele precisa contratar alguém para fazer os projetos para ele. O projeto de aprovação na prefeitura é o primeiro estudo. Né? Então ele vai ter que verificar com esse profissional como ele utilizar aquele potencial construtivo. Lembra que eu falei? Né? Então ele vai ter que ficar ali atento, né, com o padrão que ele escolheu. Dependendo do padrão, ele tem garagem, ele não tem garagem, às vezes tem mais vagas, se ele faz vaga travada, ele não está no padrão adequado. Tudo isso é uma equação que o incorporador vai ter que resolver, né? Para ele, no final, ganhar o dinheiro dele. Nós vamos passar também
pela parte da construção, né? Qual a visão do construtor, quais as normas que ele tem que atender, e no final do processo existe o ponto, né? Aquele ponto onde o síndico vai começar a nascer, que é o recebimento, é a entrega do condomínio. E neste momento nós vamos falar também da documentação que o construtor e ou incorporador, eu falo isso porque muitas vezes você tem as duas figuras misturadas, né? Tem construtor aqui também incorporadora, tem incorporador que é corretor. Essa figura do incorporador ela é um pouco complexa, até a legislação, a 4.591, no início dela, não tinha muito como classificar essa pessoa. E essa pessoa, ela nasce e morre com tempo determinado. Nasce e morre por quê? Quando o empreendimento vai ser concebido, entra o incorporador, e é o incorporador que vai registrar o empreendimento lá no cartório de registro de imóveis e vai ser responsável pela venda e tem que, de certa maneira, responder ao consumidor, a quem ele vai vender o imóvel, tá? Mas quando o condomínio é entregue, essa figura acaba. Então, tem muitas empresas que montam, hoje são sociedades de participação, SPE, que montam uma empresa que ela nasce e morre. É um fundo ali, é específico, ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Nós vamos falar disso e nós vamos também falar quando entra o síndico lá no recebimento, né? Assim que ele souber ali quais as documentações que a construtora tem que entregar, o incorporador tem que entregar, e também ali são entregues as características, né? Os manuais que eu comentei, seja do proprietário, seja do síndico, os projetos, é uma norma específica, né, de entrega de documentos, a 14.037, e ela que regula os manuais e toda a documentação que precisa ser feita. Tem uma boa literatura para vocês, que são os manuais elaborados pelo Secov. O Secov tem o manual da área comum e tem o manual da área privativa, do proprietário. Muitas construtoras, agora está melhorando, eles simplesmente copiavam e colavam esse manual do Secov, não faziam o deles, só colocavam como referência. Hoje a coisa está mais séria e cada um tem efetuado o seu, porque cada empreendimento tem as suas características, né? Então, para não me estender muito aqui, nós vamos falar do incorporador, construtor, do corretor, da chegada do síndico e por aí vai. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente tem o objetivo de fazer com que você tenha o controle e o conhecimento de todo o seu condomínio, seja você profissional ou não. Então, é um aviso aqui, né? A gente não tem a pretensão de ensinar toda a parte administrativa, como os cursos de administração que tem aí no mercado. A gente quer dar um salto a mais, a gente quer mostrar para vocês uma visão ampla e privilegiada para que você tenha uma administração de alta performance. Essa é a nossa visão e eu tenho certeza, pelos estudos de caso que nós da Prevent Engenharia fizemos, quanto mais informado você tiver, quanto mais você conhecer como funcionam as regras do jogo e as características do seu condomínio, você vai ter um sucesso, tá? Você vai ter a administração que você sonha. Então, aqui na tela, a ideia é que você possa, recebendo a informação, reconhecer situações de risco, se antecipar ou se preparar para os possíveis problemas. Então, esse é o nosso maior objetivo. Quando você conhece como funciona, você se prepara, você se antecipa, você tem argumentos para questionar, né, ou para dar um retorno ao condômino que está ali criticando um problema na sua vaga de garagem, um problema de espaço, um problema que a vaga está travada, um problema às vezes de área comum que ele não entendeu ou daquele potencial construtivo que eu acabei de falar, né, e por aí vai.
E você traz isso de uma forma muito mais segura, muito mais profissional para a comunidade. Quais são os nossos comentários que aqui a gente quer fazer sobre o conteúdo do nosso curso Síndico 10X? Pelo menos os principais papéis, para que a gente possa passar a você, que vai se inscrever, o que você vai encontrar aqui. Papéis dos intervenientes. O incorporador, o construtor, o corretor, a chegada do síndico e por aí vai. Os projetos legais e executivos. Eu não vou ensinar aqui, nem tenho a pretensão de ensinar o senhor, né, a senhora, a fazer projeto, mas você vai poder interpretar as informações ali contidas, pelo menos as principais, para que você possa ter uma bagagem, para que você possa conversar, inclusive com profissionais que você vai contratar de uma forma mais profissional. Você entendendo, você vai pedir, né? Eu falo que lá na Prevent chega muita situação assim, olha, eu preciso de um laudo para isso. A pessoa não sabe, infelizmente, o porquê que ela está pedindo, aonde ela quer chegar e, portanto, existe uma boa possibilidade do laudo ser contratado e não atender às expectativas. Porque os profissionais, às vezes, também não entendem qual é a sua missão. E nós da Prevent, a gente é ficcionado por justamente poder entender você, entender o momento em que você está, para que a nossa ferramenta, o nosso relatório, seja realmente utilizado e atenda a sua expectativa. Registro no cartório. Como é feito o registro no cartório, quais as documentações, pelo menos as principais, né? A legislação aqui é a 4.591, a legislação da incorporação. Então a gente não quer aqui, de certa maneira, fazer de você um profissional que vai poder atuar em todas as áreas, mas eu acredito que passando o conhecimento, você vai ter exatamente todo o entendimento e vai poder sim questionar profissionais, vai poder argumentar e trabalhar junto para que o resultado final seja o melhor possível. Nesse registro de cartório, a gente discute um pouquinho do que é a área privativa, do que é a área comum, as chamadas frações ideais, como se estabelece um pouquinho disso. Um pouquinho do AVCB, para que eu trouxe esse no contexto, porque tem algumas informações que eu gostaria de passar para vocês, a gente vê algumas situações de mercado que preocupam, e o seu processo de renovação, que aí também a gente quer auxiliá-los. Nós vamos falar um pouquinho do plano de manutenção, a norma 5674, e o plano de gestão de reformas, ou da norma 16280. Bastante, né? A gente vai mencionar garantias e eu quero apresentar um pouquinho lá mais para o final, com a bagagem, o método 10X. Né? A ideia aqui é mostrar as ferramentas, algumas situações em que a gente criou aí um método para que você possa ter aí mais controle sobre o seu condomínio e aí, com certeza, com o método você vai ter a administração que nós acreditamos que você vai ser um síndico de alta performance. O objetivo do Síndico 10X é que você seja um síndico de alta performance, como eu sempre falo. Os últimos recados dessa aula de hoje, você ainda pode contar, se desejar, com uma mentoria. Então, se você quiser acelerar o processo, nós podemos discutir, você me chama aí no e-mail, nós vamos discutir uma mentoria para você. E também trabalhos específicos, caso você seja aí administrador, você tendo aí a informação privilegiada do Síndico 10X, você vai poder assessorar os seus síndicos, os seus clientes, de uma forma muito mais segura, de uma forma, inclusive, muito além da concorrência. É um diferencial muito grande que a gente vai passar aqui para você. Você pode contar ainda com descontos especiais nos produtos e serviços da Prevent Engenharia. Então, você conta, né, com esse tipo de situação. Eu quero agradecer a sua participação nessa aula de hoje. Você pode se inscrever no www.sindico10x.com.br e fazer a sua inscrição efetiva. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula, onde eu já quero começar um pouquinho a falar do método, para que você, conhecendo o método, nós vamos discorrer sobre vários temas. Lá no final, a gente volta no método e você vai programar, junto com a gente aqui, o seu método 10X.